O presidente Bolsonaro pôde constatar nas últimas semanas, pelo menos nas duas últimas semanas ou três, que se ele agir se ele recorrer mais ao bom humor que ele sabe ter e menos a esse estilo mais briguento, ele só tem vantagem, só sai ganhando. As pesquisas mostraram isso. Ele não deve entrar nesse tipo de conflito, não funcionou nos primeiros meses. Ele deve agir com mais tranquilidade e com o equilíbrio que tem de ter todo presidente. E presidente tem de ouvir essas coisas desagradáveis, naturalmente. Agora eu faço a ressalva, eu nunca vi, já convivo com presidentes desde o Jânio Quadros, ele era mas eu convivi com ele, depois convivi com Figueiredo e todos os outros, não convivi com os primeiros presidentes militares, mas a partir de Figueiredo eu convivi com todos os presidentes. Só não conversei com a Dilma, porque eu já expliquei aqui, eu não entendi o que ela falava, não adiantava conversar, e porque ela não aceitava conversa. Cansou de receber convite para o Roda Viva, dizer que o programa não era de interesse social e não tinha importância. Problema dela. Eu nunca vi nenhum presidente ser perseguido como o presidente Bolsonaro. Nunca vi. Nunca vi. E me interesso muito pela história do Getúlio. Acho que nem o Getúlio foi tão perseguido. Pelo seguinte, ele já foi chamado de genocida. Há uma campanha da Folha que continua, ninguém entende por quê, que defendendo a democracia, não se sabe de quem, porque o Bolsonaro, como lembraram muito bem o Zé e o Fiuza, ele não fez nada na prática contra a liberdade de imprensa. Ao passo que o PT não perdeu nenhuma chance de tentar implantar o que eles chamavam de controle social da mídia, que é censura. Haveria conselhos decidindo qual seria a manchete, o que publica ou não publica. Isso que o Supremo está querendo agora com essa história de fake news, o PT sonha repetir, ou implantar. E o PT sempre teve a maior simpatia pelo estilo do Chávez e depois do Maduro na Venezuela, que acabaram com a imprensa livre. Então tem essa diferença, O Bolsonaro é atacado por coisas que não fez. Mesmo assim, não deve ceder a essas provocações. Quanto ao que disse o Ricardo Barros, está certo, tem que separar as coisas e não ficar entrando nesse tipo de provocação. Separa os assuntos. Eu sei que é difícil, não é a dele, mas tem de separar. E deve levar em conta que a situação dele está boa, segundo as pesquisas. O país não é refletido pela imprensa. E quanto ao coronavírus, falaremos disso mais tarde. Agora, a verdade é que a imprensa, à medida que sumiram as notícias ruins, parou de falar no assunto.